Como encontrar fundos imobiliários que são grandes oportunidades e, mais ainda importante, como fugir daqueles que podem ser armadilhas. É isso que eu vou ensinar no vídeo de hoje. Eu vou falar dos passos que eu sigo para estar encontrando e estar acompanhando bons FIs no mercado. Eles podem subir, né, e também colocar bons dividendos, né, no seu bolso também, além dos pontos aos quais eu presto atenção para evitar os fundos imobiliários ruins que podem dar uma dor de cabeça. Se isso te interessa, vamos diretamente aí para o vídeo. Como está o mercado de fundos imobiliários? A verdade é essa. O mercado de fundos imobiliários está em um momento que deixa alguns investidores com o pé atrás, mas que traz muita oportunidade. O IFIX, o índice que representa o mercado de FIs, assim como o Ibovespa representa o mercado de ações brasileiro, ele está se recuperando de uma queda grande e recente. Como você pode estar vendo aí, o começo de 2023 foi complicado para os FIs por diversos motivos. Por exemplo, taxa de juros, né? Então, com a elevação da Selic nas alturas, os FIs de papel eles estão comprados em dívidas, em CRIs, que podem ficar desinteressantes frente a um comparativo com a renda fixa, pois essa ofereceria rendimentos semelhantes e com riscos, né, muito menores. Até por isso, FIs famosos de CRIs caíram bastante, né? Por exemplo, o DEVA 11. Tem também o HCTR 11, que você pode ver. E parte de política também, outro ponto, projeções de inflação, apesar de apaziguadas, seguem relativamente altas para os próximos meses, que baixa a cotação de fundos que investem em imóveis reais. Quebra de empresas. Nos últimos meses, várias empresas relevantes pediram recuperação judicial para evitar a falência, né? Como exemplo, Americanas, a Oi, né? A própria OIBR, que afeta a locação de imóveis utilizados por essas e também outras empresas. Então tem gente que está um pouco nervosa pela queda dos FIs que tiveram no início do ano e também gente nervosa pela subida. O que você está achando do cenário dos FIs? Comenta abaixo quais são os bons fundos imobiliários. Apesar do cenário de incertezas, para mim, né, Eliseu, FIs seguem sendo um bom investimento e talvez essa própria incerteza seja um incentivo para procurar fundos imobiliários bons agora. Vale lembrar que os fundos de investimento imobiliário são fundos que reúnem um grupo de pessoas investindo seu capital com foco em uma finalidade em comum, ganhar renda passiva a partir do mercado imobiliário. Esse tipo de fundo ele foi pensado, né, para aquele investidor que deseja diversificar a sua carteira, incluindo imóveis, né, sem necessariamente precisar investir grandes montantes de capital. Ou seja, são pedaços de investimentos em imóveis para que as pessoas, né, possam então comprar, vender entre si com uma liquidez muito maior que o imóvel e gerando aí dois focos: acumular pedaços de investimentos bons, né, baratos e rentáveis, e acumular o máximo possível desses pedaços, né, entre aspas, né, para quê? Para gerar uma renda, né, maior renda possível. Esse momento ele é muito propício para quem sabe encontrar bons, melhores FIs e aproveitar e encher os bolsos. Como encontrar então bons fundos imobiliários e como fugir dessas armadilhas, é isso que eu vou mostrar agora para você. Né? Existem 4 passos que eu acredito que todo investidor em FIs deve seguir para encontrar bons investimentos, né, nesse mercado. O primeiro dele, entender o funcionamento do fundo. É fundamental. Primeira coisa que você precisa fazer para investir, né, em bons fundos, né, imobiliários é entender o funcionamento do fundo, né, no qual você pretende estar investindo. Isso inclui o quê? A compreensão de vários fatores, né? O setor do fundo, né, qual tipo de imóveis ele investe, para qual finalidade, proposta de geração de valor, como a gestão do fundo pretende colocar dinheiro no seu bolso, comprando, alugando, construindo, alugando, construindo, vendendo, né, número de imóveis, quantos imóveis ou FIs, né, no caso de FOFs, né, ou CRIs, no caso de FIs de papel, esse fundo possui, a qualidade dos imóveis, quão bons são esses imóveis, né, estão num padrão exigido pelos inquilinos, né, e que eles buscam. Quem são esses inquilinos, né? Quem são os inquilinos que alugam esses imóveis, por quanto tempo eles alugam, quanto tempo é o contrato, como os inquilinos ganham dinheiro, em quais mercados estão inseridos esses inquilinos, se possuem renda recorrente para pagar os imóveis, os aluguéis, os mercados têm futuro, né? Esses setores têm futuro, tudo isso deve ser compreendido pelo investidor para que ele realmente saiba, né, do que se trata o FI, né, em qual FI ele está investindo. Ler balanços, relatórios é muito importante. Eu sei ler balanços, né, relatório de investimentos, tudo isso toma tempo, mas é isso que separa os investidores normais dos grandes investidores. Várias informações essenciais para entender seu fundo estarão presentes, por exemplo,
qualidade dos imóveis, a localização dos imóveis, estão presentes nas comunicações oficiais dos FIs. É possível encontrar então detalhamentos maiores sobre os imóveis, sobre os títulos presentes no fundo, inclusive mapas, né, e avaliações desses ativos, né? Mensagem da gestão é muito importante também estar observando nos relatórios. Os gestores, eles conseguem detalhar bem melhor seus planos futuros, avaliação, né, do que está acontecendo, né, com o FI, o mercado imobiliário no Brasil, a localização desses imóveis do fundo e como eles planejam corrigir possíveis problemas. As compras e vendas que estão ocorrendo, além de tudo isso nos relatórios, é possível verificar o que compras e vendas que estão sendo feitas, né? Como está sendo o caixa do fundo e aí muito mais. Se você está gostando do vídeo, até esse momento, deixa o seu like, por favor, que vai estar me ajudando bastante, né? A indexação, o reajuste, como é que é feito o reajuste, né, da parte de recebimento mensal desses fundos imobiliários? Você precisa entender como a renda é definida, isso fica muito claro nos relatórios também dos FIs. No caso de fundos imobiliários de tijolos, os aluguéis são pagos pelos inquilinos, né, são reajustados regularmente, né, normalmente por índice de inflação, IPCA e IGPM. Já em fundos de papel, a rentabilidade dos CRIs presentes na carteira do FIs, elas são normalmente atreladas a um índice como o próprio IPCA, IGPM, às vezes pode ser um CDI, às vezes uma Selic, né? Então a verdade é que você precisa compreender quais indexadores definem os contratos dos seus fundos, porque fundamentalmente é isso que vai definir quanto dinheiro vai aí para o seu bolso. Verificar números, né? Também é muito importante, né? Finalmente, depois de entender todo o funcionamento dos FIs, vale também ver como eles estão em matéria de desconto. Isso é possível através de vários números, e quais dois são muito importantes na minha opinião, né? Qual? Primeiro, dividend yield, né? Quanto que o FI está pagando em dividendos e se é estável, se é recorrente, isso é muito importante. Preço-valor patrimonial, razão entre o preço por cota e o valor patrimonial do fundo dividido pelo número de cotas. Seria um valor justo, né? Abaixo disso tem um desconto. E quais fundos imobiliários são armadilhas, né? Fundos caros demais, né? É um exemplo. Nesse outro vídeo que eu postei uns dias atrás, eu falei sobre algumas vantagens de comprar ações baratas. Depois desse vídeo, eu acho que vale a pena assistir ele também. Porém, eu já adianto, né? Os mesmos motivos que tornam importante comprar ações baratas são similares a comprar FIs baratos. Inclusive, talvez mais, porque o valor intrínseco de um fundo imobiliário é muito mais palpável, né, do que uma empresa. Enquanto que uma empresa ela pode ter marca, funcionário, fábrica, loja. Um FI tem o quê? Tem apenas imóveis ou os papéis, né, desses de dívida, né? O valor ele é muito mais definido, né? Por isso pagar por um FI mais o seu valor patrimonial é algo que deve ser feito se o investidor tem uma crença real na capacidade de geração de valor por parte desse fundo. Para verificar se um fundo está descontado, a melhor ferramenta é o PVPA, né? Evite fundos com PVP, né? Preço-valor patrimonial por ativo, pois eles estão com um ágio, né? Quando é muito alto, um ágio muito grande, né? E esse resultado pode não acontecer, né? Então, nesse vídeo, nós já estabelecemos que o foco prioritário dos investimentos em FIs é a exposição no mercado imobiliário para a geração de renda. Você quer ter dividendos na sua conta, né, caindo na sua conta, de preferência como um reloginho, correto? Afinal de contas, o investimento em fundos imobiliários seria um paralelo ao investimento em imóveis para aluguel, né, sendo muito comparado. E nesse caso, se você quer ter um imóvel com uma fonte de renda regular. Alguns FIs eles não oferecem isso, cabe salientar, né? Muitos desses fundos imobiliários eles têm dividendos irregulares ou decrescentes, né? Como mostra o gráfico abaixo. Além disso, há fundos que vão para um outro lado, né? Eles distribuem um mega dividendo extraordinário que acaba enganando investidores, né? Que acreditam que o dividend yield continuará altíssimo, quando na verdade se trata de uma venda de um imóvel ou algum outro aí, evento recorrente, né? Ambos os casos, vale a pena prestar atenção e entender o caráter recorrente ou não dos dividendos dos FIs, né, nos quais você investe. Isso é essencial para que não tenha surpresas negativas, como ver seus dividendos despencarem, né, de uma hora para outra ou voltarem a um patamar que você não esperava. Fundos com gestão duvidosa ou desonesta, né, também é importante estar observando. Lembre-se, um fundo imobiliário ele é basicamente um grupo de investidores, colocando recursos na mão de um gestor, confiando que ele gerará um valor com essa estratégia, né? Sendo assim, espera-se que o gestor ele trate a sua missão, né, de administração dos investimentos com muita seriedade. Afinal de contas, ele está lidando com as economias, né, de várias pessoas, milhares de pessoas, e por isso você também tem que ser intolerante com desonestidade e má conduta na gestão de fundos das empresas com as quais investe. Como
Estive nesse evento aqui, né? O Warren Buffett e o Charlie Munger disseram na carta de acionistas da Berkshire Hathaway desse ano, que eu estive presente. Somos compreensivos com erros nos negócios, mas nossa tolerância é zero, né, para má conduta. Se isso vale para a filosofia de investimentos dos maiores investidores do mundo, então deve valer para a administração da sua carteira também de investimentos. Por isso, abra o olho, né, quando perceber possíveis conflitos de interesse na administração dos seus fundos imobiliários ou até subscrições suspeitas. Falando em confiança e boa conduta, eu gostaria de deixar uma dica aqui. Eliseu, eu represento uma empresa, né, Sperato, e que ajuda investidores a colocar o seu dinheiro para trabalhar de uma forma correta. Eu, acima de tudo, sei da importância que é confiar em alguém que está ajudando nos seus investimentos, porque isso define o seu futuro, isso é muito importante. Por isso eu convido você para apertar no primeiro link aí da descrição para conhecer o nosso serviço, né, de investimentos. Eu tenho certeza que os nossos profissionais eles são totalmente treinados, preparados para estar te ajudando e serão de grande valia na sua jornada no mercado financeiro. Um outro problema, outra questão, né, está observando fundos pouco diversificados. Eu não estou aqui para dizer que fundos monoativos são necessariamente ruins. Também não vou dizer que fundos imobiliários com poucos imóveis, poucos ativos e pouca diversificação geográfica vão necessariamente te fazer perder dinheiro. Não, né? É inegável, né, que os FIs menos diversificados representam mais riscos para a sua carteira do que aqueles mais diversificados. E é simples isso, né? Com qual fundo você se sentiria mais confortável? Esse aí ou esse? Assim como a carteira diversificada tende a ter mais estabilidade, o mesmo ocorre para um fundo. No caso dos FIs, essa estabilidade ela se traduz muito, né, nos dividendos recorrentes. É por isso que, especialmente, se você está pensando em viver de renda, diversificando, realizando a diversificação, é um elemento muito importante a estar se atentando, você está observando, né, se atentar. Eu espero que esses passos eles, sejam importantes para estar encontrando bons FIs e evitar os ruins. Eles tenham sido muito interessantes para você. Lembre-se, a jornada para um bom investimento ele é um aprendizado constante, né? Porém, seguindo alguns passos já consagrados, né, seguindo aqueles que chegaram onde você quer chegar, você pode tornar seu caminho muito mais tranquilo e muito mais rentável. Deixa o seu like aí, me segue. Valeu, tamo junto!